Seja bem-vindo ao 100% Odivelas. Decorreram neste sábado no Centro de Exposições de Odivelas as jornadas autárquicas da Distrital de Lisboa do Partido Chega. Cerca de 150 autarcas e militantes encheram a sala para ouvir, entre outros convidados, o deputado municipal Fernando Pedroso, que focou a sua intervenção na habitação e na segurança e proteção civil. É com enorme satisfação que vejo uma sala repleta de pessoas, o que é bem elucidativo da vitalidade do Chega. Portanto, uma salva de palmas ao Chega. Depois também queria dizer que é, para mim, um privilégio ser autarca em Odivelas e gostava de lembrar uma coisa que aconteceu em dezembro de 1976, tinha eu 20 anos de idade, fui eleito para a Assembleia de Freguesia de Canessas, que pertence a este concelho, na altura Concelho de Loures, e fui eleito pelo partido que então representava o pensamento de Sá Carneiro. Esse partido já não existe. Agora diz que é, mas não é, porque quem representa o pensamento do partido de Sá Carneiro somos nós. Muito bem. E entrando no tema que me foi atribuído, eu começava pela habitação para dizer que parte significativa da população portuguesa, não exclusivamente pertencente aos estratos mais vulneráveis, porque as câmaras, em termos de habitação, só tratam das populações ditas mais vulneráveis e, portanto, temos de ter em atenção as outras camadas populacionais, nomeadamente a classe média, mas, dizia eu, têm dificuldades em acompanhar o aumento do custo das casas e conseguir aceder a uma habitação adequada. É difícil, como sabemos, em Portugal e aqui no Distrito de Lisboa, acontecer isso. Por essa razão, nós devemos apresentar nos nossos programas eleitorais concelhivos, dentro das competências das câmaras, portanto não podemos extravasar, digamos, as competências, mas há coisas que nós podemos fazer, nomeadamente manter atualizado o levantamento de todos os imóveis municipais devolutos. Há um despacho normativo que depois vai sair na documentação que obriga os municípios a fazer isso. Mas está desatualizada, a última atualização que foi em 2022. Mas pode haver imensas casas devolutas que é preciso terem atenção a isso. Mas atenção, há câmaras municipais que decidem sobre zonas de pressão urbanística, que é onde as pessoas mais moram, mais habitam, nos centros urbanos, e o que fazem? Fazem um esbulho fiscal aos donos dessas casas, casas que existam eventualmente nas zonas de pressão urbanística vagas. O que é que as câmaras, com a conivência das Assembleias Municipais, estão a fazer? Estão a fazer um agravamento do IMI. E esse agravamento é, imaginem um IMI numa área em que o mínimo que é 0,3. Portanto, as câmaras podem fixar até 0,3%. Com o agravamento do IMI, este agravamento do IMI para as zonas de pressão urbanística pode chegar a 6% o IMI. Ora bem, imaginem um reformado que voltou à sua terra natal e que vive no nosso território e que está a guardar a sua habitação para um neto, vai crescer e, entretanto, vai precisar de casa, mas esse reformado vai ter que pagar IMI a 6%. E isso está a acontecer em muito lado, nomeadamente em Odivelas, e nós, na Assembleia Municipal, votámos contra essa situação. Portanto, muita atenção a esta questão do esbulho fiscal que as câmaras, porque elas têm uma voracidade fiscal que é uma coisa impressionante. Depois, criar bolsas de habitação municipal, também é importante. Para arrendamento apoiado e acessível, temos que ter uma bolsa de habitações, podemos escrever isso nos programas. Facilitar terrenos a cooperativas que promovam a habitação a preço acessível, também isso é muito importante para todos. Criar bolsa de terrenos municipais para a construção também a preços acessíveis. Eu sei que algumas câmaras já não têm espaço praticamente disponível para a construção, mas há outras que ainda têm. Odivelas praticamente já não tem, mas eu admito que em Loures, por exemplo, possa haver. E, portanto, cada
cada candidato, cada equipa que irá preparar os seus programas municipais tem que olhar para esta situação. Reconversão urbanística de Zaugi. Portanto, são áreas urbanas de gênese ilegal. Há imensas Zaugi que não têm ainda os seus planos de urbanização. Odivelas é um exemplo. Há imensos exemplos no Distrito de Lisboa. Temos que escrever isso nos programas eleitorais, porque há muitos eleitores que querem ver as suas situações regularizadas, porque muitos deles até querem vender as casas e não conseguem. E, portanto, temos que ter muita atenção a essa situação. E depois a reconversão dos centros antigos. Também, muitos deles estão a cair de podres e há casas imensas a cair de podre nos centros antigos. É preciso termos muita atenção a isso. Depois, uma questão que é criar oferta colaborativa. O que é isto? Oferta de casas colaborativas. Há pessoas mais idosas que podem perfeitamente, se quiserem, sempre com o acordo das pessoas, mudar para casas onde moram mais pessoas, mas têm apoio médico, não são lares, é coisas diferentes. Têm médicos, enfermagem, têm todo o apoio domiciliário e até podem fazer a permuta das suas casas com as câmaras que as metem no mercado, mas sempre de acordo com a vontade das pessoas e sem impor nada a ninguém. Uma outra parte muito importante é a reabilitação das casas para reformados de baixos rendimentos. Nós temos que proteger as pessoas, os portugueses comuns que trabalharam toda a vida, que pagaram impostos, que hoje vivem com imensas dificuldades, com reformas muito baixas, com pobreza energética. Nós, nos nossos programas eleitorais, temos que ter atenção a essa situação. Depois, eu penso que o Frederico Tropa falará sobre isso, sobre o apoio financeiro à habitação para jovens, com ajuda de rendas ou até nas prestações bancárias. Penso que é importante. Um outro tema é a habitação social. E aqui eu gostava de dizer o seguinte: a habitação social deve ser para situações de pessoas de baixos rendimentos, sem outro tipo de ganhos. Atenção, sem outro tipo de ganhos monetários, lícitos ou ilícitos, não declarados. Eu penso que toda a gente percebeu o que eu quis dizer com isso. Se quiserem eu repito, mas isso é muito importante. Não se pode pactuar com a atribuição de habitação social a quem, podendo trabalhar, prefere viver à custa do erário público. Ou seja, dos portugueses que trabalham arduamente e que pagam os seus impostos. À nossa custa, no fundo. Esta área, e isto também é muito importante que se encontre forma de escrever isto nos programas eleitorais, esta área merece atenção especial dos nossos autarcas, que deverão reforçar, se forem eleitos, para os executivos municipais, que devem reforçar os departamentos de ação social com pessoas capazes de gerirem sem medo e sem favores, sem medo e sem favores, porque há muita gente que tem medo, toda a gente percebe o que eu estou aqui a dizer, desta importante matéria que absorve parte significativa dos impostos de quem trabalha. Bom, algumas propostas de atribuição da habitação social. Obviamente têm que ser adaptadas à realidade de cada concelho. Preferência a portugueses originários. Eu estou a dizer portugueses originários, porque há portugueses que não são originários. Portanto, temos que encontrar depois uma forma criativa, portugueses originários, enfim. Porque há portugueses... Eu já dei um rebranding. Porque depois há portugueses que não são originários. Cidadãos, portanto, cidadãos estrangeiros, detentores de título válido de residência, sem preferência nos regulamentos de atribuição de casa social. Eu sei que isto pode levantar, há aqui vários juristas, isto pode levantar algum problema em termos de constitucionais, mas há formas, as pessoas podem estar nos regulamentos, mas há uma hierarquização de preferências e, portanto, essa hierarquização de preferências não é ilegal e, portanto, podemos perfeitamente resolver o problema. Investigação de sinais exteriores de riqueza de pessoas com habitação social, com habitação social, porque há pessoas que têm rendimentos extremos e ali estão. Eu acho que nós temos que, se formos eleitos, temos que prometer
Primeiro temos que prometer às pessoas que vamos fazer isso, e se formos eleitos temos que cumprir. Controlo dos agregados familiares e de negócios informais sobre as habitações sociais, nós sabemos o que é que acontece sobre isso, subarrendamento ilegal, transações da fração sem escritura pública ilegal, atribuição a familiares ilegal, regime de cama quente ilegal, portanto, todas essas situações, as populações deverão saber que nós vamos estar atentos a isto, porque há um grande mal-estar nas populações relativamente a estes assuntos. Depois, fixar tempo de duração para ter um benefício da habitação social, que não pode ser uma situação para toda a vida. Tem que ser uma situação transitória, porque senão estamos a cair no problema que toda a gente nos vem pedir casa, toda a gente vai querer casa, porque é o critério de justiça e de equidade. Se estão a dar a uns para toda a vida, porque é que não dão a outros? Quer dizer, não pode ser. É só para situações transitórias. Para terminar, é muito difícil, vou só falar sobre a imigração ilegal, não vou ter tempo, mas eu só dizia que a imigração ilegal, nós sabemos que a imigração ilegal são cerca de 15% da população. Eu ainda ontem recebi uma informação aqui da Câmara Municipal de Odivelas a dizer que os imigrantes são de 10%, mas não são. São de 15% porque há os legais e os ilegais. Eles só fazem as contas sobre os legais. E, portanto, essa situação é muito importante e só queria chamar a atenção para uma coisa que está a acontecer aqui em Odivelas e que receio que possa acontecer noutros concelhos para me calar. Em Odivelas, o Executivo Municipal decidiu que em todas as escolas públicas do concelho são fornecidas refeições halal. Bom, nós já dissemos que não, mas nós temos, e à la carte, mas é halal. Portanto, as pessoas que vêm, os imigrantes, os estrangeiros, têm que respeitar as nossas tradições. Nós não podemos pactuar com isso. Estejam atentos nos vossos sítios, porque isso é uma coisa que não podemos pactuar. Os bombeiros voluntários é algo muito importante nas nossas áreas territoriais. Desempenham um papel fundamental para a proteção e segurança das populações. Todos nós sabemos disso e são voluntários, são bombeiros voluntários. A maior parte dos concelhos não tem bombeiros sapadores. Este trabalho voluntário dos bombeiros, este voluntariado, poupa centenas de milhões de euros aos impostos dos portugueses, porque há ali muito trabalho que não é pago. Há algum que é pago. Bom, mas a maior parte, muito dele não é pago. Portanto, nós entendemos que deve estar nos nossos programas eleitorais coisas como a isenção de IMI para bombeiros. O que já está decidido, o que já foi decidido pelas Assembleias Municipais em Loures e em Sintra, foi decidido pelas Assembleias Municipais, sob proposta das câmaras, porque as câmaras podem propor e as Assembleias Municipais decidem. Mas atenção, imaginem um bombeiro que mora em Sintra, ou que mora em Odivelas, mas que exerce a sua atividade em Sintra. Portanto, é preciso que esta situação tenha portabilidade entre concelhos. Portanto, os autarcas vão ter que ter, das zonas circundantes, vão ter que se interligar para terem esta medida nos seus programas eleitorais, para depois haver portabilidade e articularem-se nesta situação. Ou seja, um bombeiro que exerce a sua atividade em Odivelas, se esta situação for decidida para Odivelas, se ele for para Vila Franca, se ele morar em Vila Franca, tem que ter a isenção em Vila Franca. Enfim, é difícil, mas eu acho que é possível. É preciso sonhar com isto. Isenção do pagamento de portagens quando estão em serviço, é outra situação. Sistemas de saúde sustentado e comparticipado. O Bruno falou que nós não devemos fugir das nossas responsabilidades, das nossas competências. Há competências para o poder local. O que nós estamos aqui a dizer não é que os bombeiros vão para a ADSE, por exemplo, porque isso não é uma competência, essa decisão não compete aos executivos municipais. Mas pode haver sistemas de saúde locais
entre concelhos vizinhos, comparticipados para os bombeiros. Temos é que fazer alguma coisa para proteger os nossos bombeiros. Refeições nas escolas para bombeiros e forças de segurança também já está em vigor em alguns concelhos. Penso que Sintra e Loures, aqui sim. E depois, outra coisa importante, para quem queira iniciar a sua atividade, há tanta falta de bombeiros às vezes, agora na juventude, para quem queira iniciar a sua atividade, temos que dar incentivos a esses jovens que querem iniciar a sua atividade de bombeiros. E é muito simples, pagando cartas de condução. Mas alguns ainda podem não fazer, pagando cartas de condução, dando apoios de livros, propinas, enfim. Mas, enfim, muito bem, mas está bem, mas fica a ideia. Muito bem. Depois, há outra questão que é a melhoria de instalações. Aqui perto de nós, em Canessas, os bombeiros ainda têm... Há uma parte da Associação de Bombeiros de Canessas que ainda tem o telhado em amianto. Uma parte. Portanto, isto não pode acontecer. As câmaras não podem... têm que atuar neste sentido. Portanto, nós temos que fiscalizar essas situações e escrever isto nos nossos programas eleitorais. E depois é sempre a mesma coisa. Eu sei que existe, mas não é suficiente subsídios para os equipamentos de proteção individual, os EPIs, toda essa situação. A outra questão que vamos falar agora é da videovigilância. A segurança, como já foi dito, não tem sido prioridade das câmaras municipais. Não tem. E nem do governo, nem câmaras nem governo. E tanta insegurança. O sentimento de insegurança é uma preocupação constante das populações, nomeadamente no Distrito de Lisboa, ou essencialmente até no Distrito de Lisboa. E no Porto também, com certeza. É preciso que... Eu já estou aqui baralhado nos meus papéis, mas eu vou dizer o seguinte, o RASI não dá elementos de segurança conselhia, mas não dá intencionalmente, porque quer omitir os dados de criminalidade que existem em cada concelho. E isso também contribui para o sentimento de insegurança. Bem sei que não são as câmaras que têm a responsabilidade na elaboração do RASI, mas há uma coisa que nós podemos fazer, quando formos eleitos, é exigir que esses elementos relativos ao nosso concelho sejam incluídos no RASI. Podemos fazer pressão, podemos escrever nos programas que vamos exigir que isso seja colocado nos relatórios do RASI. Depois, uma outra situação é a falta de sistemas de videovigilância, ou seja, as câmaras de videovigilância nas ruas. As câmaras de videovigilância são autorizadas, tem que haver um despacho do MAI, portanto não é a Câmara Municipal, lá está o problema das competências, como o Bruno dizia, não são as câmaras municipais que decidem pôr. Tem que haver um despacho do Ministério da Administração Interna e tem que haver um prévio parecer favorável da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isso. Não tem que autorizar, só tem que ser consultar. O parecer do é muito mas está bem, mas tem um parecer, sim, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito bem, mas sim, é evidente, sim. Mas a decisão compete ao MAI que depois aplica. Mas tem que haver um parecer da Comissão, mas a Comissão Nacional de Proteção de Dados levanta imensos problemas porque não se podem filmar nem portas, nem varandas, nem janelas e, portanto, eu bem sei que o MAI, perante um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, fica constrangido, com certeza, e, portanto, torna-se essa dificuldade. Mas o problema é que as câmaras, nomeadamente a Câmara de Odivelas, desde que nós estamos na Assembleia Municipal, já vai fazer 4 anos, ainda tem o processo de videovigilância parado. E a resposta que dão às nossas perguntas é o que dão na maioria das câmaras. O sistema está na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque eu penso que o Ministério da Administração Interna não emite lá a sua decisão enquanto não recebe o parecer. Embora não seja vinculativo, como diz, e muito bem.
Mas, portanto, nós é que não podemos aceitar essa situação e devemos escrever nos nossos programas eleitorais que vamos exigir a instalação nos nossos territórios de câmaras de videovigilância. Obrigada por assistir ao 100% Odivelas. Voltaremos em breve.